sempre ele vai estar errado. Nenhuma vez ele vai estar certo. Nunca. Sempre ele vai estar errado. Aquele filho que olha para o outro e fala assim, eu acho que você não está muito bem concentrado, ele está menos concentrado do que o que ele apontou o dedo. Entende? Eu não tenho como saber. Não tem como saber. A não ser quem já tem uma experiência realmente muito grande e aprendizado em relação a essa consciência. Porque não é que o médico não está conectado, ele pode até estar conectado, ele só não está concentrado. Como ele pode estar concentrado, ele não está conectado. Lembra dos graus de evolução da consciência? Que é o contrário do que todo mundo fala. Não é? Eu falei isso, eu expliquei isso para vocês uma vez. Isso aqui não é da minha cabeça não, isso aqui é científico, tá? Então, olha só. Para você incorporar a sua mediunidade, começa pelo grau de inconsciência. Lembra que eu falei isso? Pelo ponto de vista mediúnica e de incorporação, todos nós agora estamos nesse grau aqui de absoluta inconsciência mediúnica. Tem alguém virado no caboclo aqui que não vi? Só ele, que virou no preto velho. Mas fora ele ter virado no preto velho, ninguém aqui virou, né? Você quer um cajado? Apoiar? Então, fora o Victor, está todo mundo no absoluto grau de consciência. Por quê? Porque nós não estamos voltados agora a nos conectar com energia nenhuma, concorda? Aí o que a gente faz? A gente começa a abrir o nosso campo mediúnico para que a gente consiga sentir um grau pequeno da incorporação, mas que a gente necessariamente precisa passar por isso. Toda vez a gente passa por isso. A gente sai de um grau de inconsciência e começa a abrir o nosso campo mediúnico. Como que a gente abre o nosso campo mediúnico? Abertura, defumação, canto, palma, mais canto, mais palma, mais canto, mais palma, porque é assim que funciona o nosso ritual, na base do canto e da palma e das dancinhas que a gente faz, porque a gente está tentando fazer com que o seu corpo se desprenda do fora e se prenda no dentro. Por isso que a gente faz a dancinha, a gente tenta fazer a dancinha todo mundo igual, porque a gente está se conectando. Por que a gente está se conectando um ao outro na egrégora? Não adianta cada um dançar de um jeito, porque nós estamos conectados em egrégora, nós estamos formando uma egrégora. E quem quiser estudar energias vai aprender que se você ficar atrás de uma pessoa e se conectar energeticamente com essa pessoa, talvez ela comece a repetir os seus movimentos leves. Já ouviu falar nisso? Tem até um nome, isso que eu não lembro agora. Você se conecta com uma pessoa de tal forma que se você tiver isso, é científico, tá? Se você estiver olhando para ela e se conectar com ela, se você descruzar o braço, ela descruza também. Não é leitura corporal, é intuitivo isso. Mas não é uma intuição, é uma troca energética, uma conexão energética. Não é? Então, quando a gente está fazendo isso no nosso ritual, é o nosso ritual de conexão energética. Por isso que às vezes com o bandista é difícil a gente enquanto bandista que começou pela Umbanda, a gente tem um pouco de dificuldade em concentrações e meditações mais quietas, que a gente se habitua a se concentrar no movimento e não na falta de movimento. Não é? É diferente, a gente tem uma capacidade de se concentrar muito mais assim do que numa meditação em duo ali, entende? É a nossa diferenciação, tudo isso parte do nosso consciente, do nosso cérebro, de como a gente enxerga isso. Então, pra gente, um bandista que está aqui, eu que estou aqui há 20 e poucos anos, na beira da Umbanda, para eu me concentrar parado, é muito mais difícil, eu preciso me retreinar para fazer isso. Mas se a gente começa a tocar aqui, eu me desconecto de tudo. Não adianta falar comigo na hora da abertura da gira. Eu não vou ver vocês. Chega gente, não é assim, porque ele é médico inconsciente e não enxerga nada. Não, eu estou concentrado numa coisa. Talvez eu até veja, faça um oi e tal, mas não estou conectado com
aquilo. Eu estou conectado com a energia da gira. Estou conectado com a energia que está firmando, que está fechando a nossa corrente. Então isso aqui vai fazer com que a gente abra o nosso campo mediúnico e evolua para esse estágio de irradiação. Qual é esse estágio de irradiação? É aquele estágio em que a gente, concentrados nisso, depois que a gente abre o nosso campo mediúnico, sente a nossa conexão com a espiritualidade. Ou seja, vamos cantar para caboclo? Vamos cantar para caboclo. E eu me concentrei e me conectei com o caboclo. Me conectei com o caboclo, seu Lua Branca chegou. Se a Lua Branca chegou, eu estou aqui ainda. Eu estou aqui ainda. Já expliquei isso uma vez para vocês vão ver no vídeo lá, esse já é repetido. Mas por que eu estou falando isso de novo? Porque é recorrência da mesma pergunta, não é? Então eu estou lá, beleza. Aí ele vem, ele salda a trunqueira. Quando ele salda a trunqueira, bora a esquerda para dentro. Ele vem, ele salda as firmezas da casa, bora a energia para dentro da energia. E esse grau de irradiação vai se tornando num grau de consciência de incorporação ou consciência mediúnica. É a hora que o meu consciente se desconecta disso para se conectar na espiritualidade. Quem é o consciente? Tem psicólogo aqui hoje? Não. Quem é o consciente? É aquele que está aqui no mais recente, certo? Quem pode me ajudar? É aquele que está mais recente. É aquele que está aqui. O consciente é isso, é aquele que eu sei. Não é? Aí você tem um subconsciente que está no intermediário e você tem um inconsciente que você faz baseado naquilo que de fato você é, sem filtros. Não é assim? Essa é a ação do inconsciente. Por que chama consciência mediúnica? Porque você desconecta a sua consciência de você e conecta a sua consciência no ritual de incorporação. Estão entendendo? Por isso que é um absurdo a gente atribuir a incorporação como um ato inconsciente. A ciência não explica isso não. Nem a ciência energética, nem as crenças energéticas, e nem o livre-arbítrio bíblico. Se alguém quer recorrer a esse estudo, e o pior, gente, existe um ciclo vicioso na Umbanda em relação a isso. Porque olha só, livre-arbítrio bíblico, certo? Bíblia, Jesus. Jesus, evangélicos, né? Evangélicos, diga não a Umbanda. Princípio religioso bíblico, livre-arbítrio, beleza? Todo mundo sabe o que é, né? Tá bom. Crença baseada na liberdade, incorporação inconsciente, sem nenhum tipo de controle, ou seja, longe dos princípios do livre-arbítrio bíblico. Logo, coisa do diabo. Não é verdade? Faz sentido para vocês? Livre-arbítrio, Bíblia, Jesus, religiões cristãs. Livre-arbítrio, Umbanda, incorporação inconsciente, logo foge das leis divinas. Fugiu das leis divinas, isso é do diabo. Como que a gente quer discutir isso? Vai. Só um minuto. Mesmo que a Umbanda não siga a Bíblia, mesmo que a Umbanda não utilize nenhum outro tipo de livro sagrado, nós acreditamos que ela é sagrada, não é? Nós cultuamos ela como sagrada e nós acreditamos no princípio do livre-arbítrio. E se a gente acredita nesse princípio, a gente não pode vender ao contrário. Eu não posso falar que eu faço uma coisa absolutamente inconsciente e sem controle do meu corpo para fazer você acreditar nisso. Ou você acredita na religião e acredita na capacidade ética, comportamental dos praticantes, ou não vai rolar sinergia religiosa entre nós. Você está aqui para ver uma coisa que não existe, ou você está aqui para ver uma coisa que existe? Você está aqui para ouvir uma verdade, ou você está aqui para ouvir uma mentira? Não é?
se existe corporação inconsciente, ninguém conseguiu provar até hoje, exceto as doenças espirituais. São doenças espirituais. São doenças em que aquela crença num espírito de fora é tão forte que a consciência dela se conecta independente de controle. Ou seja, ela perde o controle da consciência. Muitos cientistas discutem isso como não ser uma doença espiritual. E eu concordo com eles. Sabe como a gente trata isso na Umbanda? Primeiro, se energiza o cara. Segundo, ensina isso para ele. É assim que funciona. Em doses homeopáticas. Desenergiza e ensina. Desenergiza e ensina. Desenergiza e ensina. Se ele tiver vontade de sarar, em pouco tempo ele vai lá. Existem dois tipos de doenças espirituais: as propositais e as não propositais. As propositais a gente não consegue tratar, porque isso depende de um acompanhamento psicológico. O que são doenças propositais? É aquele que às vezes a pessoa tem uma deficiência social ou uma deficiência psicológica, do qual ela precisa daquele tipo de atenção. E que talvez ela ache que o único momento de atenção que ela recebe da família, dos amigos, não sei do que, é quando ela está virada no espírito. Entende? Então, vamos lá. Doenças espirituais. Doenças espirituais é um pouquinho fora, não é muito, mas é um pouquinho fora do que a gente acredita. Por que um pouquinho fora do que a gente acredita, mas a gente trata? Porque a doença espiritual, como eu estou falando agora, não vem somente do espírito. Existe uma parte na interpretação de como aquilo age na gente. É igual ele pergunta, a primeira pergunta: se eu sentir uma coisa de caboclo lá no meio da rua, não sei o que, aí ele vai entender, legal, é caboclo e tal, porque ele já sabe isso. Alguém pode não achar que aquilo é caboclo, não sei o que. Energias na rua tem o tempo todo. O que ele vai fazer? Ele vai se conectar com aquilo. Se aquilo virou oportuno para ele, ele não vai parar de fazer aquilo. Então o que a gente faz? A gente desenergiza e ensina. Desenergiza e ensina. Desenergiza e ensina. Ah, eu mando ele comprar não sei quantos quilos de carne para levar na cachoeira? Não. Eu vou jogar ele? Não. Eu vou desenergizar ele e vou ensinar ele. Vai adiantar eu falar para ele que cortar um bode para ele, falar que ele vai ter que cortar um boi agora para o outro? Não, não vai adiantar. Eu não preciso trocar o espírito que está do lado dele, eu preciso tirar ele do lado do espírito. E ele só vai sair do lado do espírito quando ele quiser. Porque se ele não quiser, ninguém vai tirar ele do lado do espírito. Então eu desenergizo para ele parar de ter influência energética e ensino. Por isso que a Umbanda usa guias espirituais. Porque o guia espiritual tem duas coisas essenciais para isso. Primeiro, outorga divina nesse nível para limpar uma pessoa desse jeito. Segundo, credibilidade para isso. Entendeu? Por que eu falo credibilidade para isso? Uma coisa é eu chegar com uma pessoa, eu mesmo, vem cá que eu vou te limpar, olha, aprende a fazer isso. Ah, mas se liga, cara. Nem você. Outra coisa, o senhor que eu vou falar. Não é verdade? É a credibilidade. Podemos falar a mesma coisa, porque eu aprendo. Porque se eu não estiver conectado, eu não vou aprender. Eu aprendo. Só que a credibilidade dele é maior que a minha. E ele tem uma coisa que eu nunca vou ter, que é o outorga que ele tem para fazer esse tipo de limpeza. E por que eu falo que é um pouquinho diferente da nossa crença? Porque espírito ruim, espírito perdido, espírito sem luz, não tem outorga para fazer nada. Ele não tem outorga para sair da faixa vibracional dele. Só quem transita em faixas vibracionais são espíritos de alta evolução, como um guia espiritual, por exemplo. Você acha que um Exu está na nossa linha mesmo, energética? Não.
um xingui, ó, um espírito perdido não tem essa outorga. É a gente que desce para lá. É a gente que vai lá dar a mão para o espírito ruim. Não, estou dizendo quando a gente acha que está obsediado, quando a gente está com algum problema espiritual, quando a gente está com alguma coisa inconsciente, alguma energia pegando a gente foi para lá. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Porque a gente tem que voltar, a gente não pode ficar lá não. Por isso que a gente tem tanta iniciação, por isso que a gente tem tanto trabalho de preparo, por isso que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento, porque na gira a gente desce e sobe o tempo todo. Estão entendendo? E vem uma pessoa com uma energia dessa, é claro, o que a gente vai fazer? Vai tirar e aí ensinar. Tirar e ensinar. Mas como é que você tira de longe? Chutando? Não. Você desce, absorve e sobe. Quem faz isso com você é seu guia. Por isso que tem gira que a gente está mais cansado, tem gira que a gente está mais não sei o quê. Quando me convidam para coisas depois da gira, eu falo assim, cara, depois da gira eu te falo se eu vou. Nunca sei se eu vou de verdade, né? Quando tem um ingresso tem que ir, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente fala, pô, não é sempre que eu toco uma parada depois da gira, entende? Porque eu tenho todo isso, eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar lá embaixo. Entendeu? E eu não sei quanto tempo eu vou ter que ficar, eu não sei quantas vezes. Entendeu? Pode? Eu acho que isso é jogar a resposta, mas basicamente, vou dar um exemplo meu. Na incorporação, eu já até falei pessoalmente isso, no privado. Quando eu incorporo, fica tudo nublado. Totalmente nublado. Perfeito. Quando a minha consciência vem, eu já começo a questionar se eu continuo incorporado ou se eu... Eu acho que eu já respondi mesmo. Mas basicamente Porque você não vai vir pra cá sempre. Você vai ficar muito entre isso e isso aqui, ó. No começo. Depois a gente começa a ficar entre isso e isso. Depois a gente se prende aqui. Esse é o passo evolutivo. Quem ajuda a gente a transitar mais são as próprias iniciações que a gente faz. Quando a gente faz a iniciação de esquerda, quando a gente faz a iniciação de Oxalá, quando a gente vai fazer a iniciação, ajuda a gente a transitar um pouquinho melhor, porque as iniciações ajudam nesse passo aqui, ó. Entendeu? As iniciações que a gente já fez ajudam a gente a começar a evoluir aqui. Outras iniciações vão ajudar a gente a ficar preso aqui. É normal a gente demora um pouquinho mais ali, uma gira, até a gente selar essa parte da consciência dentro do momento. Cara, é normal, vai depender do quanto você trabalhou isso aqui na abertura da gira. Isso vai depender da abertura da gira. Entendeu? Porque olha só, a nossa casa tem uma diferença das outras casas, inclusive de Umbanda Sagrada, que é uma coisa do seu Lua Branca, que ele ajuda os filhos a incorporarem. Isso não é normal e nem deve ser assim. Entendeu? Provavelmente, com o tempo, isso vai acabar. Já ia diminuir. Então, por quê? Porque na verdade, isso aqui, o que o caboclo faz hoje? Se você tem alguma coisa a romper aqui ainda, às vezes ele rompe para vocês. Entende? Se você tem algum resíduo de falta de energização aqui, lembra que eu falei energia, consciência e fatoração? Se você não conseguiu se conectar bem na energia, ele consegue captar a energia, que nem as brincadeiras que o seu sete faz de vez em quando. Sabe? Ele pega um cara distraído e pô, o cara. É uma brincadeira que ele faz, mas ele faz isso para mostrar essa possibilidade que o médium tem. Né? Seu celular nunca brincou disso. Mas seu sete brinca às vezes, né? Ele quase brincou na segunda, lembra? Quase que ele fez isso. Ai meu Deus do céu. Já era tarde, né? Ainda bem que ele me ouviu. Mas ele ia fazer isso com a moça lá, não ia? Ele até chegou a avisar. Eu queria até travar seu sete, pelo amor de Deus. Mas é assim, porque o que acontece? A gente tem que aprender a se conectar aqui, ó. Isso é um trabalho íntimo que a gente tem que começar a fazer. Isso é uma coisa que a gente faz intimamente. Vocês aí querem perguntar alguma coisa? O que quiserem. Eu quero fugir um pouco do assunto mais de incorporação aqui. Quem quiser, levanta a mão e me pergunta. Alguém? Cabe-se para sempre. Não, então pergunta. Não?
corrente fechada. Olha lá, gente, ainda tá rolando, hein? A gente radia. Não, a cadeira foi só porque tinha pessoas que Olha, a gente fica entre aqui e aqui, mas não vai chegar nisso não. É muito forte, né? É muito forte e não precisa. É muito forte e normalmente não precisa. Às vezes você fica aqui quando você está fazendo alguma iniciação. Você é iniciador. Às vezes. Às vezes, enquanto iniciador, você fica aqui. Mas na maior parte das vezes a gente